Comunidade Cristã Formosa. Amém? Bom dia. Glória a Jesus. Vamos estar orando, dando início nessa manhã, nosso culto de adoração e mensagem do Senhor para as nossas vidas nessa semana abençoada. Seja bem-vindo aí as crianças, todas as famílias aí. Que nosso Deus esteja falando conosco nessa manhã que nós também teremos aí a apresentação das crianças, nós teremos ceia do Senhor. Vamos agora abrir nossos corações, vamos deixar o Senhor falar conosco, vamos dar graça por aquilo que Ele já tem feito em nossa vida, vamos superar, os nossos limites e entender que a nossa vida tem um propósito muito maior do que aquilo que nós vemos, aquilo que nós pensamos. Amém? Pai querido, Pai amado, nós te glorificamos nessa manhã, Senhor, nesse primeiro dia da semana, quando apresentamos ao Senhor a nossa primícia, meu Deus, para que o Senhor possa abençoar toda a nossa semana. Pai, abrimos nossos corações, meu Deus, desligando daquilo que, Deus, o mundo tenta, Pai querido, trazer a nosso coração, nosso ouvido, nossas mentes. Senhor, desligando, Pai, do nosso eu quero nesta manhã apresentar, Deus, a Ti, a nossa comunidade, a nossa vida, meu Deus, como verdadeiros adoradores, como verdadeiros cristãos, seguidores do Senhor, que reconhecem na sua palavra a verdade, o caminho, a vida plena, meu Deus. Pai querido, que o Senhor esteja abençoando cada um nesta manhã, abençoando, Senhor Deus, Pai, toda a família aqui representada, querido Deus. Trazer, Deus, esses corações, Pai, realmente, Deus, uma ligação verdadeira contigo, como Senhor das nossas vidas. Pai, abençoar todos aqueles que porventura estejam a caminho, aqueles, Deus, que não poderão, Deus, estar aqui nessa manhã, que o Senhor fale aos seus corações, toque em seus corações. Pai querido, como o Senhor orou, pedimos também por aqueles que hão de ser acrescentados, Deus, a este pequeno rebanho. Jesus, queremos ser, Deus, realmente instrumentos nas mãos do Senhor, para levarmos o Evangelho que realmente traz boas novas. Não outro Evangelho, não uma outra palavra, mas a palavra de vida eterna. Senhor, que nesta manhã o Senhor esteja vendo, Deus, as necessidades de cada um, meu Pai. Que o Senhor possa, meu Deus, trazer cura para aqueles que necessitam, meu Deus. Libertação, Pai, uma mensagem, meu Pai, que venha também, Deus, trazer refrigério aos corações. Pai, através do louvor, através da sua palavra, possamos desligar, meu Deus, daquilo que o mundo, o sistema, Pai, vem tentando impor, meu Pai. Entendemos como o Senhor, Deus, ensinou, Pai querido, que os nossos olhos precisam estar voltados para Ti, ligados no Senhor. Pai querido, nesta manhã me coloco, Deus, como instrumento do Senhor. Colocamos, Pai, Deus, o louvor nas mãos do Senhor. Tudo, Pai querido, que for feito nesta manhã aqui neste lugar, Pai, a apresentação das crianças, Pai, esse momento em que nós comemoramos com as crianças, Deus, que dos tais é o reino de Deus, que nós possamos estar preparados para ensiná-los a verdade, Deus. Jesus, a verdade acerca da sua palavra, que é o próprio Senhor, meu Jesus, é o que nós cremos, é o que nós temos aprendido, o que nós temos recebido, que nós possamos, Deus, realmente
compartilhar nessa manhã. Nós colocamos então a sua amada igreja, Pai. Ó Deus, esses membros do corpo do Senhor, Pai querido. Nós fazemos parte da igreja do Senhor. Nós colocamos esse povo nas suas mãos, para que o Senhor fale conosco a cada dia, para que o Senhor nos dê vitória, Deus, em tudo que colocamos nas nossas mãos, onde nós pisarmos os pés, para que nós possamos ser revestidos, ó Deus, ó Pai querido, do Teu Espírito, para que haja em nós sabedoria em tudo o que fizemos, que não sejamos levados por qualquer filosofia, por qualquer, ó Deus, vento de doutrina, mas que sejamos, ó Deus, levados verdadeiramente pela mão do Senhor, guardados pela sombra do Senhor, vivamos, ó Deus, no caminho que o Senhor tem nos ensinado. Nessa manhã, Pai, é a nossa oração, que o Senhor nos abençoe grandemente, que esse seja mais um, ó Deus, dos domingos abençoados que o Senhor tem nos dado, onde o Seu Espírito tem liberdade de falar em nosso meio, de passear em nosso meio e de trazer a paz, de trazer, ó Deus, o entusiasmo, o encanto de viver na Sua presença. Essa é a nossa oração, a oração que fazemos para os presentes, para aqueles que estão à nossa volta, nossos familiares, vizinhos, ó Deus, e aqueles com quem trabalhamos, que sejamos luz, verdadeiramente luz, onde quer que estivermos. No nome de Jesus, nós oramos nesta manhã. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Oh, nossas palmas para Ele. Glória a Jesus, para Jesus. Vamos então abrir o nosso coração agora em louvor, em adoração. Que nós possamos juntamente aqui com a Vanessa, estamos louvando o Senhor, trazendo esse louvor que foi utilizado aqui, trazer para o nosso contexto e que possamos oferecer ao Senhor o melhor de nós. Amém? Glória a Jesus. Vamos louvar a Deus com alegria. Aleluia. Amém? Pede, Senhor. Feche seus olhos. Leve o seu coração ao altar do Senhor. Pede Ele para olhar para ti nesta manhã. Abre seu coração. Deixa Deus falar com você. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor. Olha pra mim, preciso do teu olhar. Olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei.
mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor. Olha pra mim, preciso do teu olhar, Senhor. Olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Olha pra mim, Senhor. olha pra mim, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei o que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu. Diga pra ele. e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar, Senhor. Olha pra mim, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar, pois eu preciso do teu olhar, pois eu preciso do teu olhar. Aleluia, Como eu preciso, Senhor. aleluia, Jesus. Olha pra nós, Senhor, nesta manhã, Pai. Olha os corações, Senhor, que estão aqui nesta manhã te buscando, Jesus. Receba, Pai, a nossa adoração. Receba o louvor de cada um, Jesus, em nome do Senhor Jesus. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, Nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. o que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja O nome do Senhor. a Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como
como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu Os seus bens, seus filhos, seus amigos. o que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele. Oh, a Ele a glória. A Ele, Ele merece toda a glória. a Ele a glória, pra sempre, amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Aleluia. A Ele seja dado o louvor. Glória a Deus. Te damos todo o louvor, Senhor. Eu agradeço a oportunidade. Aleluia. Graças a Deus por essa manhã, né? Graças a Deus, nosso coração se alegra. A Ele o nosso louvor, a Ele toda a honra. Glória a Jesus. Essa manhã eu quero fazer um pouco diferente do que a gente sempre faz, né? Sabemos que onde o Espírito Santo está, a liberdade, nós não temos um ritual, né? E hoje a gente sempre faz a ceia no final, mas hoje quando nós temos a apresentação das crianças, deixar elas ali aprender um pouquinho, divertir um pouquinho ali no relacionamento deles. E criança é isso mesmo, tá, irmãos? A gente precisa ter essa alegria. Todos aqui, graças a Deus, já foram pais, já foram crianças. Então a gente sabe que a gente também já fez isso. Então nós precisamos... a hora que altera um pouquinho, os próprios pais, graças a Deus, já vão ali, já falam, a gente sabe como é que é. Mas isso aí não pode nos incomodar, como eu tenho certeza que em Jesus não se incomodava, né? Tanto é que ele dá aquela reprimenda para os discípulos. Então isso é gostoso. Uma igreja sem criança deve ser muito triste, né? Sem criança, sem jovens, né? Que é o futuro nosso.
E eu tenho certeza que elas estão ali aprendendo, como nós sabemos que tem um significado muito grande estar na casa do Senhor, estar aqui. Por mais que às vezes haja até um deslize, isso nunca sai do nosso coração. O que a gente aprende na casa do Senhor, nunca, ninguém tira. Esse é o verdadeiro ensinamento, né? Instrui a criança o caminho que deve andar e ela nunca mais se desviará dele. É difícil você ensinar, como diz aí o ditado, um burro velho. Mas quando ele está novinho, ele recebe o adestramento e o ensino, né? Então assim somos nós também. Quando a gente é criança, a gente está esvaziado das críticas, dos pontos de vista, então a gente consegue receber. Então eu gostaria de hoje da gente estar comemorando, né? A gente vê pela palavra de Deus que a ceia, ela é uma comemoração, né? Nós comemoramos o quê? A morte de Cristo. Sim, mas o que a morte de Cristo significa? Salvação para nossas vidas. Hoje o mundo valoriza mais o Natal, que é o nascimento. Mas mesmo assim, não no foco do Evangelho, né? Porque se fala mais no homem, no homem lá, no homem de barba branca, né? Papai Noel, do que no Cristo. Então, o momento da ceia é diferente. É um momento que nós precisamos nos esvaziar. A Bíblia diz: examinai a si mesmo. O que é examinar? É olhar para dentro. Cada um olha para dentro de si. Não pode haver julgamento. Eu olho para mim. Ah, mas eu sou o líder da comunidade, eu tenho que ver o que está acontecendo. Não, eu tenho que trazer a palavra. Eu tenho que falar do amor de Cristo. Eu tenho que ensinar. Mas é você que tem que olhar para dentro de você, compreender os seus caminhos, ver se esses caminhos têm sido bons, se esses caminhos realmente levam a Deus. E a partir disso, aí você, mas o meu caminho está meio... Mas não é isso ainda que vai te tirar o direito da ceia. O que vai tirar o direito da ceia é se você estiver tomando e comendo pão e o cálice indignamente. E no contexto da mensagem de Paulo, comer indignamente é você não crer que este cálice, que este pão representam Jesus. Se você não crê em Jesus de verdade, se você acha que ele é apenas um grande homem, ele é o Filho de Deus como eu também sou, então você pega isso aqui, você acha que isso aqui é algo qualquer. Mas se eu realmente entendo o motivo de Jesus ter morrido naquela cruz, não foi algo heróico, não foi algo, não foi um martírio, como nós vemos nos filmes de Hollywood, como nós vemos a história contar. Teve um propósito. O propósito é para que eu e você estivéssemos aqui hoje entendendo, compreendendo o grande amor do Pai. Esse é o motivo. O amor do Pai que não se conformou em ficar separado daquele que Ele criou para a sua glória, o ser humano. Então Ele veio oferecer, como nosso diácono Flávio gosta de ressaltar, Ele veio mostrar o caminho, ensinar a verdade, oferecer a vida. E isso nós podemos repetir sim todos os dias, porque é Jesus o centro da nossa comunhão, da nossa adoração. Sem Jesus aqui não tem sentido. Nós podemos fechar essa porta ou
isso aqui pode virar um clube. Se Jesus não for o motivo da nossa adoração, da nossa vinda aqui, qualquer outra coisa que fizemos aqui vai ser apenas algo qualquer. Jesus é o centro. Nós somos chamados cristãos. Então, para isso, nós estamos aqui. Então, esse é o momento que nós vamos louvar ao Senhor. Enquanto nós louvamos, você pode tomar aqui o cálice, você pode tomar o pão, tomar o cálice e reconhecer o que Jesus fez para você. Mas nessa manhã, abre o seu coração e pensa nisso. Pensa em Jesus naquela cruz, que ele me viu, ele te viu. Ele viu aqueles que hão de se converter, hão de ser salvos. Muito mais, Jesus não veio criar uma religião. Ele veio unir aquilo que se havia desligado, porque se a religião fosse usada da maneira correta, no seu sentido correto, religar, né? Religar é a origem lá do nome, religar algo, é o que Jesus veio fazer, unir. Quando ele chega aqui, ele une eu e Deus, você e Deus, nós e Deus. Aí o sentido se torna pleno. Amém? É isso que nós precisamos trabalhar diariamente nos nossos dias. É nisso que eu gostaria de falar um pouquinho hoje, depois nós vamos falar um pouquinho. E eu tive revendo lá a nossa missão, a nossa visão, nossos valores, aquilo que nós abrimos a nossa porta aqui para falar. E a gente fica às vezes um pouco triste de ver o que está acontecendo no mundo, tá? No mundo, não é só em Juiz de Fora, no Brasil, em Minas, no mundo. Como tem sido distorcida a pregação do Evangelho. E nós temos que trazer isso de novo à tona. Ah, mas nós somos poucos, é assim que começa. 12 homens mudaram o mundo naquela época. A Bíblia fala isso, o Evangelho chegou a todo mundo civilizado daquela época. E nós podemos fazer a diferença, ainda que você ache, como o profeta, eu sou apenas uma criança, o Senhor nos diz, não diga eu sou apenas uma criança, porque onde quer que eu te mandar, você vai fazer, você vai falar. Nós não podemos nos conformar com este mundo. E se nós temos então em nós o corpo e o sangue de Cristo, mais ainda, se Ele corre em nós, nós devemos fazer com que Ele seja visto em nossas vidas. Amém? Hoje assim, nós não vamos ainda às ofertas. Eu quero, mesmo que seja um momento mesmo de dedicação a isso. A gente, não porque é uma coisa comum, mas porque nós somos cristãos. Então eu entendo, nós fazemos isso aqui aos domingos de ceia, poderia ser todos os dias, poderia ser todas as semanas. Sim, nós temos feito aqui uma vez por mês, mas que esse momento seja, né, como tem sido em todos, mas hoje eu quero que a gente tome o pão e tomemos o cálice com uma reflexão sincera em nossos corações, né? Entendendo o que nós queremos para a nossa vida como cristãos, o que é ser um cristão de verdade, no nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Vou chamar aqui o Mateus para me ajudar hoje, para nós servirmos aqui o povo. Vamos lá, vamos tirando essa timidez. Vem me ajudar aqui, glória a Deus. Então a Vanessa vai estar adorando. Vou pedir às crianças aqui, vem cá rapidinho. Emily Vargas. Mateus.
Amém. Vamos louvar o Senhor. Abre o coração, irmão. Não é um momento. Ali nós falamos da morte de Cristo, mas não é um velório, hein? Jesus ressuscitou. Aleluia! Oh, glória a Deus. Amém. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi, como a flor, machucada no jardim, morreu por mim. pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, Tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou.
Vamos então dar graças, como diz a palavra. Pai querido, nesse momento nós te damos graça, meu Deus, por estarmos aqui, pois podemos ser participantes desse momento. Entregamos ao Senhor, Pai, nossa vida, hoje, novamente, cada dia, e que os nossos corações, ó Pai, estejam verdadeiramente voltados para o Senhor, como nosso Senhor, como nosso Salvador. Te dou graças por este pão e por esse cálice. Amém? Glória a Deus. Comamos e bebamos, tudo para a glória de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Glória a Jesus. Amém e amém. Podem sentar. Senhor, glória a Jesus. Isso é o que o Senhor fez por mim e por você. Você pode crer, até mesmo quando você come este pão e bebe esse cálice, que há uma mudança dentro de você. Mais do que o remédio que você costuma tomar, participar do corpo e do sangue de Cristo é você fazer comunhão com Ele. Esse era o significado. Era se tornar um. Comunhão é isso, é tornar-se um. E como a Bíblia diz que como Ele é, assim somos nós neste mundo. Jesus, Ele não tem tristeza, doenças. Ele supera tudo isso. Então eu estou passando por um problema, é sinal que eu não estou na presença de Deus. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que você é maior do que esse problema, através de Cristo. Eu e você somos maiores do que nossos problemas, porque aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. Ou eu creio nisto, ou eu faço desse momento apenas um momento de obrigação na minha vida. E todos vocês sabem que não é isso que nós pregamos aqui na comunidade Cristã Formosa. Eu não tenho nenhum prazer que ninguém venha aqui por obrigação. Se eu não for, irmão Márcio vai ficar triste comigo. Não. Eu ficarei triste se você pensar assim. Agora eu quero que você pense assim: eu preciso ir porque ali eu vou receber o alimento, ali eu vou encontrar com meus amigos e amigas, meus irmãos, ali eu vou renovar minhas forças, o meu entendimento, ali eu sinto bem, ali eu vou praticar o que a palavra diz, é o meu momento de comunhão, de partir do pão, de oração e de palavra de Deus. Esse é o propósito da comunidade Cristã Formosa. E eu quero compartilhar com você nessa manhã isso. Embora eu quisesse falar muita coisa, nessa manhã eu vou ter que resumir, mas eu vou deixar uma palavra, porque nós queremos dar esse momentinho para as crianças, deixar para nós também, nessa manhã, né? Um momento para elas também expressarem, um momento que fique no coração, para que elas possam sentir o prazer, entender que esse lugar também é delas, que elas também têm uma missão. Cada um de nós temos aqui uma missão, sim. Nunca pense que isso aqui é pouco, isso aqui é o suficiente para o que Deus quer fazer na nossa vida. Não é o fato de um lugar ser grande, cheio, que aquele lugar é melhor do que outro, né? Se você pensar que
os pais da igreja, eu não estou falando da história, mas estou falando daqueles que deram início à igreja que nós conhecemos hoje a partir de Cristo. Se você olhar o que esses homens passaram, o que foi, como eles serviram a Deus escondidos até em túmulos, né? E se reuniam para falar do evangelho ali escondidos. Nós vamos ver que nós estamos muito melhores, né? Ou não. Às vezes eu paro para pensar sobre isso. E essa semana eu tive algumas reflexões. Eu parei, Senhor, será que eu estou pensando certo? Não acredito que eu estou pensando certo, porque sempre tem lugar para aprender mais. Mas eu tive refletindo, e aí o Senhor me trouxe à memória o profeta Jeremias, que alguns chamam ele de profeta chorão. Por que Jeremias foi chamado de profeta chorão? Porque aquele homem falou para Israel num tempo em que Israel estava passando por grandes dificuldades, e aquele homem clamava pelo seu povo: Senhor, esse povo não está fazendo o que é certo, Senhor, e eu, será que eu estou levando, eu estou falando? E ele ia lá levar a mensagem. O que os líderes faziam? Os líderes queriam sufocá-lo. Para o resto, aquele homem foi trancado numa masmorra, num buraco que eu não sei se de lama ou se de esgoto daquele tempo, onde era julgado ali os restos. Mas ele não calou sua boca, ele continuou acreditando. Para mim, para outros, de repente seria o momento da gente se calar e entrar numa depressão profunda. Eu fiz isso tudo e agora eu estou aqui nessa podridão. Mas aquele homem continuou clamando o Senhor, clamando pela sua liderança, clamando para que aquele povo superasse aquilo ali. O próprio Jonas, que às vezes costuma falar muito dele, mas ele se desviou do caminho porque ele conhecia o grande poder de Deus e ele estava aborrecido com o povo, aborrecido de tal maneira que ele queria que viesse sobre o povo condenação, e ele sabia que Deus era misericordioso. O Senhor mandou ele lá e ele sabia que o Senhor perdoaria. E ele falou: Senhor, eu vou para outro lado. E ele foi e teve que voltar ali onde o Senhor chamou. Então, é um tempo de reflexão, esse que nós estamos vivendo. Como igreja, nós precisamos saber o que nós queremos. E diante aí do que o Senhor trouxe ao meu coração sobre Jeremias, sobre Jonas, como eu disse para vocês, sobre Paulo mesmo, que ele vivenciou, e os apóstolos, né? A gente tem falado aqui alguns dias sobre isso, o que esses homens viveram, para nós hoje levarmos o evangelho de uma forma tão assim, relaxada, né? Tão do nosso jeito, tão... Aí eu parei para pensar ali: Senhor, e o que eu estou fazendo ali? E aí o Senhor me traz aquela paz. Você quer saber quando o Senhor fala contigo? É quando Ele traz paz ao seu coração. É por isso que nós precisamos às vezes de um tempo com o Senhor sozinho. Jesus fazia isso. Jesus ia para lá. Eu não creio que Jesus ia lá para o monte e ficava lá gritando, orando, como a gente vê aí, que as pessoas acham que é assim que tem que ser. Vou lá para o monte e aí eu falo. Por resto, o camarada já está repetindo o que ele já falou 32 vezes. Ele nem sabe mais para onde está indo a oração dele, porque ele quer fazer aquilo ali. Ele tem... Não é isso. Era reflexão, era meditação. Jesus ia para ali para ter comunhão com o Pai, para se esvaziar dele. Porque é muito difícil a gente fazer isso no nosso trabalho, na nossa casa. Mas é família. Lá na minha família, não tem dentro da família. Eu perturbo a minha família. Eu falo que não precisa. E aquilo ali a gente cria um ambiente difícil. Não é assim que a gente faz? A gente faz isso. Eu faço. A gente encrenca com eles porque a gente não quer que eles falem determinada coisa. E assim. Então às vezes a gente precisa realmente separar o nosso momento de refletir, esvaziar o meu eu e pensar em Deus, em Cristo, na palavra. Vamos aproveitar os nossos momentos para fazer isso.
deixar um pouco aquelas coisas desse mundo aqui que tanto nos aborrece, as notícias. Você vê às vezes até uma obra de arte, uma produção artística, um filme, uma série, uma coisa qualquer, aquilo te traz um ímpeto, te traz uma ira de determinada coisa. Então a gente precisa começar a olhar para Jesus, o que Ele fez, como Ele fez, e começarmos um pouco, a voltar aquilo que era realmente igreja. E aí eu vou, dentro dessa palavra que eu vou destacar aqui, o propósito da comunidade cristã Formosa. Nós começamos essa comunidade, eu já passei por muitas igrejas, muitas mesmo. E entre coisas boas e muitas críticas, eu cheguei à conclusão de que eu precisava ir além. Não abrir uma igreja melhor do que a outra, porque não é, nós não somos melhores. Aqui tem homem na frente e tem pessoas aqui. Então aqui não é lugar de pessoas certinhas, né? Que é o que a gente vê hoje. Mas é um lugar que pelo menos aqui dentro eu quero destacar Cristo. E eu preciso disso como uma liderança aqui dentro, eu preciso no meu dia a dia. E aí eu busco o que lá no início dessa comunidade, aqueles papeizinhos lá, que você via lá escrito lá, desde o início, está aquilo ali, desde o primeiro dia, quem veio aqui no primeiro dia viu lá, a missão no coração, tirada de dentro dessa palavra, como instituição, como a palavra de Deus, você sabe qual é a missão da igreja, pregar o evangelho. Cristo falou, ide pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Como instituição, comunidade cristã Formosa, eu já disse para vocês, passei por muitas coisas, vi muito julgamento, vi cristãos, pastores, acusando, apontando, usando o púlpito para dizer você é isso, você é aquilo, mesmo sem... Mas quem está ali sabe, se eu ficar ali tomando conta da sua vida, eu vou ter muita coisa para falar, né? E eu cansei disso, eu falei, eu não posso viver isso aí. Então eu preciso. E aí quando você escolhe uma igreja, porque aquela igreja ela precisa, porque você está de acordo, né? E quem está aqui conosco hoje é porque ele ou ela gosta da mensagem, recebe a mensagem, sente bem. E a missão da nossa instituição, Comunidade Cristã Formosa, tirada ali da palavra, do evangelho, é o quê? Somar na busca da solução do problema das pessoas. Influenciando com boas palavras e práticas cristãs, mostrando o caminho. Olha aí de novo, João 14:6. Mostrando o caminho, está lá, ó. Ensinando a verdade e levando a vida. E a nossa visão, né, uma instituição para sobreviver, ela precisa disso. Se você não sabe onde você quer ir, você não vai chegar a lugar nenhum. Isso é visão. Você como ser humano, você precisa ter um propósito de vida, uma visão. Senão você vai ser da moda daquela música, eu sempre brinco aqui. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Aí você vai, para você tudo vai bem. Se vai para lá, se vai para cá, se sobe, se desce, tanto faz. Onde for é caminho. Mas um ser humano que se preza, ele tem um propósito, ele sabe para que ele vive, onde que ele quer chegar. Se você vai lá na rodoviária, você vai fazer uma viagem, você precisa ter um destino, né? Quando você chega lá, você vai procurar lá o destino, aonde você quer ir. Aí você escolhe. Ninguém chega numa rodoviária, pessoas normais não chegam à rodoviária sem saber para onde vai e chega lá e pega um ônibus qualquer e vai, né? Normalmente nós não fazemos isso.
Estou falando normal no bom sentido, tá, gente? Porque de repente alguém aqui quer fazer uma viagem sem rumo e tal, não quero dizer que você está errado, você tem direito de fazer. Não, eu quero fazer, você está com dinheiro, quer fazer uma viagem sem rumo para conhecer o mundo, beleza. Pode ser que você vá para um lugar que você não gostaria de conhecer, mas tudo bem. É melhor a gente analisar antes. E assim, a visão é o quê? Qual que é a nossa visão? Inspirar com boas palavras, gerando ações que transformem para melhor a vida das pessoas. E o valor que nós queremos cultivar aqui: fé, esperança e amor. Fé, esperança e amor. Boas palavras. Quem viveu, quem está muito tempo de crente, ele ouve isso e ele já sente uma... Porque a gente ouvia muito falar que na igreja tem que dar o cajado, tem que bater com a Bíblia, com a varinha. Mas ainda é uma boa palavra. A palavra do Senhor, ela tem que levantar pessoas. Graças a Deus, fico muito feliz porque a gente não tem ainda um encontro de liderança aqui para falar. Tem que falar isso, aquilo. Mas graças a Deus que a liderança que o Senhor escolheu aqui nessa igreja, porque ela foi aprovada pela igreja, quando vem aqui falar, graças a Deus, vai numa palavra só, né? Eu nunca vi ninguém aqui fazer dessa forma, trazer uma palavra que faz as pessoas aqui saírem tristes. Porque eu fico aqui, eu fico recebendo. Se algum dia acontecer, eu vou precisar falar, porque nós não estamos aqui para isso, porque Jesus não fazia dessa forma. Até quando ele repreendia, ele era doce nas suas palavras. Mas nós temos vivido hoje um tempo em que as pessoas estão confundindo as coisas. E nós temos um compromisso de destacar a verdade. E é sobre isso que eu quero falar de novo. Eu falo aqui muitas vezes, vou falar de novo. João 8, 31 e 32. Eu queria, como eu disse para vocês, eu queria falar muito, mas hoje eu não vou falar. Eu vou deixar isso aqui para uma série, talvez, falar outras vezes. Mas eu vou começar. João 8, 31. Até porque não é uma palavra que dá para se esgotar. Então eu vou começar a falar. E vamos, nas oportunidades que o Senhor me der, eu vou ir dando sequência. João 8, 31, 32 e 36. E Jesus falou aos judeus que creram nele. Aos judeus que creram nele. Jesus. Vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem na minha palavra. E conhecerão a verdade. E a verdade os libertará. Versículo 36 agora. Portanto, se o Filho os libertar, vocês serão livres de verdade. Amém? O que eu quero refletir aqui com vocês nessa manhã? Como eu digo para vocês, eu quero que você olhe para a palavra e não para o que eu quero dizer. Você tem a palavra para você conferir e você se esvazie dos seus pensamentos, como a gente precisa fazer. Como eu disse, uma reflexão muito grande que eu tenho feito é isso, porque está incomodando, tem incomodado o que nós estamos vendo aí no mundo. Qual é a verdade que liberta? Nós precisamos conhecer. Temos um problema diante de nós. Qual é a verdade que liberta? Por que eu estou falando isso? Porque esse versículo, João 8,32, nunca foi usado de uma forma tão herética como nós temos visto aí nesse tempo. E aí eu quero falar com vocês de coração. Esqueça, estamos aqui dentro da comunidade cristã Formosa.
E eu quero falar com vocês com liberdade. Esqueça a política e as pessoas que você acredita. Porque aqui, glória a Jesus, que nós temos gente que gosta aí dos dois lados que estão aí na eleição. E graças a Deus eu tenho pessoa aqui que eu me relaciono muito bem e nós não temos esse problema. Então eu não quero que você pense, é porque mas é isso, porque o fulano é aquilo. Não! Eu estou falando aqui da palavra. Esse é o nosso papel. Porque como homem, você e eu temos direito às nossas escolhas. Agora, o que nós não podemos é fazer como tem sido feito aí, como uma liderança, como as lideranças têm utilizado da palavra de Deus. Utilizado da palavra de Deus para agradar homens, para atrair seguidores e para separar também de alguns amigos e seguidores. Eu desde o início aqui, na última nós falamos isso, nessa graças a Deus eu não precisei, porque ninguém nunca trouxe aqui esse tema. Na outra a gente deu só o alerta, né? Porque aqui eu não posso ter essa divisão de X e de Z, não posso. Mas como verdade, meus amigos, nós não podemos admitir o que está sendo falado aí como cristãos. A Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade aqui não é uma filosofia de vida. A verdade que a Bíblia diz, conhecereis a verdade, não é um homem, não é uma lei, não é uma regra. A verdade é Jesus. Nós poderíamos dizer, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se você quer ainda aprofundar, se você tiver dúvidas, leia o contexto. Jesus está falando sobre a sua missão, sobre o que ele veio fazer. E aí por isso que eu li lá no 36, eu li o 31 e li o 36 para colocar ali um contexto na palavra. Jesus disse, vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem na minha palavra. O que é um seguidor? Hoje, seguidor, quando você olha para as redes sociais, o seguidor é o seguinte: ele segue ideias, ele não segue uma pessoa, tá? Isso aí, os estudiosos, porque a rede social hoje virou um tema de estudos. Então tem pessoas aí que têm milhões de seguidores, mas os seguidores não seguem essa pessoa, e eu vou te mostrar por quê. Porque enquanto essa pessoa fala o que ele quer ouvir, ele segue ele. Mas se ele mudar, as pessoas cancelam, né? Assim que chama, cancela. Vai lá, deixar de seguir, cancela. Não quero mais, porque seguem ideias e não pessoas. Jesus teve isso. A rede social hoje é um espaço, mas a questão de seguidores, nós vemos isso lá. Jesus, ele estava trazendo uma palavra e tinha gente que estava seguindo ele porque estava gostando do que estava ouvindo e foram seguindo. Quando ele foi falar alguma coisa ali que eles acharam mais dura, eles disseram, ai, dura essa palavra. E eles começaram a retirar, uns para um lado, outros para o outro. E Jesus, despreocupado, ele disse, alguém mais quer se retirar? Então nós, como cristãos, como igreja, amados, como igreja, nós precisamos ter essa liberdade, porque se nós tivermos que mudar de regra para a gente crescer, fugiu do objetivo, fugiu de tudo. E o que nós vemos hoje é isso, os líderes religiosos falam que as pessoas querem ouvir, são interesses, esvaziado realmente do evangelho. Essa semana eu vi algo assim que tem para os dois lados, mas assim, eu vi para os dois lados. Mas eu vi uma pessoa que foi respeitável. Quantos livros já li dessa pessoa, quantas mensagens eu ouvi dessa pessoa, e pegar a pessoa falando, usando a Bíblia,
para citar o nome da pessoa que ele segue, porque tem o nome dele lá na Bíblia, porque tem o número dele lá, usar o versículo para defendê-lo, trocando totalmente o contexto da palavra. É desrespeitoso, irmãos. Como será que Cristo olha isso tudo? Tem pessoas, já falei isso aqui na igreja, e é isso que me trouxe, né? E aí é para todo lado mesmo, irmão. Para todos os lados, você está vendo isso. Usa o evangelho para fazer aquilo que a Bíblia diz. Nos últimos dias, os homens andariam de um lado para o outro, procurando quem fala o que eles querem ouvir. Não seria legal, eu e o irmão Reinaldo, que é um dos que estão aqui conosco mais tempo, a gente sempre fala isso, né, irmão? Se nós precisarmos mudar a regra para a gente crescer, nós continuaremos sendo um pequeno rebanho. Até porque, né? Muitas vezes as coisas, é igual a obra de um grande artista, ela só é reconhecida depois que ele morre. E é por isso que a gente tem uma preocupação com as crianças, com os jovens. Eu tenho certeza que essa igreja ela vai fazer diferença nesse mundo, pela verdade. Eu não importa que seja no meu tempo, pode ser no tempo do Mateus, que está quietinho aí, mas está só recebendo aí. Pode ser o filho de qualquer um de vocês, pode ser no tempo do Arthur, do Mateus, da Emily, das Emilys, da Pietra. Quem sabe, né? Como Jesus, ele teve um ministério curto, marcante, mas ele deixou rastros, marca suficiente para que os seus seguidores de verdade fizessem uma obra que marcou a existência. Por mais que eles tenham sido perseguidos e mortos, a sua obra ultrapassou os limites. Mas porque ali se falava a verdade. E quando nós pensamos que esses nossos irmãos morreram pela verdade, por Cristo, e nós vemos hoje os homens defendendo os outros homens como se eles fossem os salvadores, nós precisamos incomodar com isso. Separa as coisas. Eu quero que no dia 30 você vá lá e vote em quem você escolheu. Separe as coisas, mas não entre nessa de usar a palavra para dizer que X ou B, porque você vai se entristecer com isso. Porque a Bíblia diz que o anticristo, por exemplo, o anticristo ele vai fazer isso no princípio, ele vai enganar pessoas, ele vai aglutinar pessoas e depois ele vai trair. Vários homens já fizeram isso. Vários homens ainda vão fazer isso. Então nós não podemos misturar uma coisa pura e santa com algo que nos interessa, nos traz interesses alheios. Não, quem nos representa é a verdade que está na palavra de Deus. E quem é essa verdade? É Jesus. Quem é o foco? É Jesus. Para quem nós trabalhamos? Para Jesus. A nossa liderança em Cristo é para apontar para Jesus. Como João, que não temeu ser morto, ele apontou para os erros daquele que naquele tempo ele deveria respeitar, e ele respeitou, ele entendeu isso. Mas ele falou com aquele homem: isso que você está fazendo não é certo. Você tomar a esposa do seu irmão, isso aí é adultério. Ele foi morto por aquilo, mas ele não deixou de apontar o que ele acreditava. Eis ali o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ô irmão, é isso que tem que nos encher, que nos alegrar. Não a divisão que nós temos feito como homens. Divisão por causa de outros homens que não nos respeitam, não nos respeitarão. Não nos representam em tudo que nós acreditamos. Nenhum deles, nem de hoje, nem do futuro, nem de antes. Se você quer fazer a diferença, você pode, como um cristão, estar nesse meio e você fazer a diferença.
né? Você chegar lá e ser o diferente, porque ainda que muitos não achem, né, não achem correto, nós temos foco, é aquilo que a gente acredita, né? Mas não é errado você estar ali, porque Daniel foi um estadista, José foram homens que foram lá e eles fizeram a diferença. Moisés e muitos outros. Agora, nós temos que ter cuidado para nós não misturarmos o nosso Jesus santo, puro, verdadeiro, com toda a proposta que Ele tem para nós, com a proposta que o mundo oferece. Que a palavra do Senhor possa te falar profundamente nessa manhã acerca disso. Eu sei que nós queremos algo confortável, do nosso jeito, que não confronte nossa cultura, politicamente correta, aquilo que parece bom aos nossos olhos. Mas Jesus, ele passou por isso. Jesus, ele viu quando pessoas procuraram Ele porque interessaram, porque Ele estava fazendo por eles. Quando Ele multiplicou os pães, como a nossa irmã Rosana pregou aqui no domingo passado, pessoas começaram a segui-lo por causa de quê? Das coisas que Ele daria, por causa das regalias, por causa dos privilégios que eles pensavam que teriam com Cristo. Olha, eu estou tendo comida, eu vou atrás dele. E Jesus disse: vocês estão andando atrás de mim por causa de comida. Mas não ande atrás de mim pela comida que perece, pelos cargos, pelos bens que vocês vão receber, por aquilo que vocês terão nessa terra. Em outro momento, Jesus saiu de mansinho por causa de quê? Porque eles queriam tomar ele para fazê-lo rei. E ele, percebendo que estava na cabeça das pessoas, o que ele fez? Saiu de mansinho do meio deles. Esse é o nosso Jesus. Sabe por quê? Porque o reino de Deus não é deste mundo. Não é. Aqui nós teremos perseguições, problemas. Aqui nós teremos dificuldade. Mas o que o homem vem fazendo? Vem usando filosofias que sempre foram usadas na história da igreja. Uma das atuais é o maniqueísmo. O que é isso? Tal do maniqueu propôs aí uma filosofia da luta do bem contra o mal. Permanente luta do bem contra o mal. Sim, nós sabemos que nós temos essa luta no espírito. Mas a nossa luta não é contra a carne. E o maniqueísmo, o que ele acredita? Ele acredita que o bem nunca deixará de ser bem. Ele sempre vai ser bom. E o mal sempre vai ser mal. Mas o que Jesus vem nos ensinar? Pessoas mudam. E nós precisamos acreditar nisso. Então nós precisamos ir até as pessoas que estão no mundo para transformá-las e não tirá-las do nosso meio com aquilo que nós acreditamos ser a nossa verdade suprema. Porque nós vamos fechar a porta do Evangelho. E Jesus não fez isso quando Ele trouxe, eu gosto de fazer essas reflexões. Você sabe que Jesus não condenou Pilatos? Pilatos ficou meio preocupado quando ele estava, faz o que você tem que fazer, porque pior é os que me entregaram a você. Quem entregou Jesus a Pilatos? Os sacerdotes, a religião da época, os políticos da época. Jesus chamou Mateus, que era um publicano, e um publicano era um funcionário corrupto aí de hoje, e fez a diferença na vida daquele homem. Jesus chamou Pedro, que era um cara ali todo, né, variável. Paulo, que era um assassino de cristãos. Mas Jesus colocou propósito na vida deles. Mas do jeito que as coisas têm acontecido, terá um tempo que nós teremos dificuldade de chegar nas pessoas. Por quê? O que está vindo hoje, pessoas sendo excluídas de suas igrejas porque fazem as suas escolhas como cidadãos. Pessoas sendo consideradas melhores que a outra porque estão de um lado ou estão de outro. Nós não podemos usar a palavra de Deus
para os nossos interesses, ela precisa ser usada para aquilo que ela é verdadeiramente. O nosso negócio não é nem para a direita e nem para a esquerda, ela está para cima, é Jesus. O nosso alvo é Jesus. E nós não podemos usar o que nós acreditamos e manipular as pessoas. Glória a Deus, eu lembro, já falei com vocês várias vezes, quando eu estava ali pintando essa porta, passou ali uma professora, a gente conversando, e eu falei que era mais uma igreja e tal, mas só que aqui nós vamos fazer diferente. Eu ousei falar isso com ela ali naquele dia, uma pessoa estudiosa, intelectual. Aqui não vai ser mais uma igreja não, aqui vai ser um lugar para as pessoas pensarem, não vai ser um lugar para as pessoas serem manipuladas, para as pessoas seguirem o maço. Aqui não vai ser igreja marcial, sei lá como é que poderia chamar, não. Aqui é igreja cristã, comunidade cristã, formosa. Por quê? Por que ela é formosa? É porque ela é bonitona? É porque tem uma pessoa bonitona, porque tem coisas bonitonas aqui, porque tem uma conta bonitona? Não! É porque formosos os pés do que anunciam coisas boas, o Evangelho. Então, meus irmãos, é isso. É para você refletir, para você abrir o seu coração, porque Jesus tem muita coisa boa para nós. E nós precisamos receber essas coisas. E essas coisas muitas vezes vêm, não é com uma vida na zona de conforto, não. Ela vem debaixo de perseguições. A Bíblia diz que vocês que deixarem coisas pelo reino de Deus terão 100 vezes mais com perseguições. Não é com boa vida, com tudo, não. Nós vamos chegar onde nós queremos, nós vamos ter o que nós precisamos, mas nós vamos passar perto, sim. Quantas coisas, irmão, eu creio em nosso Deus de uma forma maravilhosa, mas eu não tenho um dia sequer de paz ali no trabalho. Todo dia um desafio pior do que o outro, mas o Senhor tem trabalhado, porque no final começamos o dia com luta. Amanhã eu tenho certeza, vou chegar às 8 horas, tem um desafio novo, mas 6 horas aquele ali foi resolvido, vai vir outro para outro dia. E é isso, irmão, é isso, é assim que nós precisamos crer. Você tem seus desafios, você vai vencer. Os irmãos aqui, eu imagino o que o Amarildo, o que o nosso irmão Adriano passa cada dia sem saber quantas vassouras vai vencer, com uma meta. Mas eu tenho certeza que vocês têm conseguido a meta de vocês no dia a dia. Isso é o que Jesus faz por nós. Isso o A ou B não vai fazer por mim e por você. Nunca fizeram, todos os dois já mostraram. Ou todos que estão aí, que já passaram, os que virão, a Bíblia nos mostra. Então levantemos, irmãos, para falar a verdade acerca de Cristo. O lema que está aí pode parecer muito bonitinho dos dois lados. Um é da esperança, mas a nossa esperança está em Cristo. O outro defende um monte de coisa que está mais ligado ao judaísmo do que ao cristianismo. Por quê? Porque Deus, você só chega nele por meio de Jesus. Para Deus estar acima mesmo de tudo, nós temos que ir por Jesus. E Jesus, as pessoas têm vergonha de falar no nome dele, né? Falar em Deus é fácil, Deus te abençoa, vai com Deus. Fala Jesus, as pessoas têm vergonha, né? Nossa pátria não está aqui não, irmão. Pode parecer bonitinha a fala, mas a nossa pátria é o céu. O judaísmo é que gosta, porque a pátria deles, eles acreditam que ali eles são os melhores, eles são, né? Nós já estudamos isso um pouquinho quando nós falamos aqui do final dos tempos. Até cristãos que acham ali que eles são soberanos, os melhores, embora o Senhor diz que Ele, através deles, Deus abençoaria todas as famílias da terra. O nosso trabalho como cristão é toda a seara, é todo mundo, né? A nossa família, a palavra diz que às vezes não é a família que a gente vive. Quem é a minha família? Jesus. Está ali sua família. A minha família é os que me seguem. A nossa liberdade, muitas vezes, a nossa liberdade era por Jesus. Porque aqui muitas vezes nós seremos presos por causa do nome dele.
Então, que nós possamos vivenciar a verdade, viver a vida. Isso não te isenta de fazer a sua escolha como cidadão. Isso não te proíbe de você fazer a sua escolha como cidadão, e deve. Mas que nós possamos fazer da forma certa. Mas como cristãos, nós realmente mostrarmos a diferença. Porque nós seremos cobrados disso pela sociedade que nós vivemos. Nós seremos. E às vezes a gente é surpreendido por aqueles que a gente critica, né? Mas glória a Deus que essa semana eu pude ver um líder da Igreja Católica fazendo isso, né? Ele separando a coisa, nem X e nem Z. E nós muitas vezes trazendo para os nossos púlpitos os homens, não para trazê-los ao arrependimento, mas para poder mostrá-los como o herói, né? Então que nós possamos ser confrontados com a palavra de Deus, né? E que essa palavra faça diferença na nossa vida, para que nós sejamos realmente igreja que leva a boa nova, aquela igreja que pregava Jesus, aquela igreja que falava do céu, que falava do reino de Deus, aquela igreja que pregava comunhão entre os irmãos, que pregava ir e fazer discípulos em todo o mundo, e não uma igreja que separa X e Z. Sejamos confrontados com a palavra de Deus para que nós tenhamos realmente uma vida plena. Porque nós não podemos usar Jesus para aquilo que nós queremos, nem para a teologia da prosperidade, nem para a cura, nem para o poder político, nem para fazer as nossas vontades. Mas Jesus, Ele veio para nos salvar e nos trazer vida plena. E eu e você somos chamados para isso. Nós não estamos aqui à toa. Nós temos que fazer a diferença onde nós estamos. E nós faremos essa diferença quando Jesus for a luz dentro de nós, verdadeira. Amém? Que Deus nos abençoe. Glória a Jesus. Vamos então ouvir. Está preparando ainda, né? Então, glória a Jesus. Então, nesse momento que ela prepara ainda, vou pôr aqui o louvor cantando novamente. Você pode contribuir com as suas ofertas nessa manhã, aquilo que o Senhor tem tocado no seu coração, com aquilo que você acredita. É tão prova que nós não somos do sistema, irmãos, que eu vou contar para vocês algo que tem acontecido, né? Há algum tempo a gente já tem, vocês têm visto aí que a gente tem um Pix, e recebi uma notificação recentemente que a conta ia fechar por causa do desinteresse comercial, né? Porque nós não produzimos lucro, não vendemos nada. Embora toda a documentação foi analisada para abrir, outra, mesma coisa. Então essa semana eu tive que procurar a Caixa aí para a gente poder abrir uma nova conta, né? Então nós vamos abrir uma nova conta para isso. E é uma conta que você tem que pagar ali uma cesta de serviço e tal, mas o Senhor vai nos abençoar. Mas para você ver, igreja que é igreja, irmão, ela é rejeitada pelo mundo. E eu fiquei muito satisfeito com isso. No primeiro momento eu fiquei muito revoltado, indignado. Eu mandei para lá umas falas, contestando. Falei o que eu precisava falar, mas depois eu entendi. E é por isso que nós precisamos ter dentro de nós uma indignação contra o mundo atual, contra o sistema de coisas, que nós não fazemos parte desse sistema. Ou nós acreditamos nisso, ou nós mudamos a regra. Glória a Jesus. Aleluia. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e
mais que tudo, criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol. E as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi, como a flor machucada no jardim, morreu por mim. Penso em mim, Amém? Graças a Deus. meu amor. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi, como a flor machucada no jardim. Amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Enquanto eles se preparam ali, vamos dar graças, né? Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, nessa manhã, meu Pai, pelas ofertas, pelas contribuições, que elas continuem sendo bênção para nossas vidas, para o propósito ao qual o Senhor nos destinou, falar do seu nome como centro da nossa gratidão, da nossa oração, da nossa comunhão. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito. Continue nos abençoando no nome de Jesus, e que todas essas ofertas continuem sendo multiplicadas como tem sido, meu Deus, guardadas com, Senhor Deus, com dignidade, para que o reino do Senhor seja glorificado em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Amém. Vamos agora aí, né, uma apresentação das crianças. Aqui vai ficar, não vai aparecer. Amém. Glória a Deus. Tem alguém tocando a campainha. Quem será? Ei, eu acho que é Jesus. Ah, é sim. Pode entrar. Meu coração é uma casinha que precisa de atenção. Ela precisa estar limpinha com a água da salvação. Meu coração é uma casinha e o telhado é a mão de Deus. Ela precisa ter a luz pra afastar
telhado, paredes no quadrado. Eu sou uma casinha. Ei, vamos cantar juntos? Quero ouvir. Janela, janelinha, porta e campainha. Eu sou uma casinha e Jesus mora em mim. Janela, janelinha, porta, campainha. Vai. Janela, janelinha, porta e campainha. Blim, blá. Balança, balança, balança a casinha. Caiu? Balança, balança, balança a casinha. Caiu? O lobo pode soprar, a parede pode tremer, mas a casinha que tem Jesus permanecerá. Lá vem esse lobo bobo. Uxi, 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 é o lobo soprando. Faz o lobo mal. Não adianta ele soprar, não adianta ele insistir. A casinha que tem Jesus nunca vai cair. Balança, balança, balança a casinha. Caiu? Balança, balança, balança a casinha. Caiu? O lobo pode soprar, a parede pode tremer, mas a casinha que tem Jesus permanecerá. Lá vem esse lobo bobo de novo. Uxi, 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 é o lobo soprando. Faz o lobo mal. Não adianta ele soprar, não adianta ele insistir. A casinha que tem Jesus nunca vai cair. O lobo soprou, mas a casinha está de pé. O lobo tentou, caiu da chaminé. O lobo cansou, tá com cara de mané. Chama pro bobão na minha casa, não. Balança, balança, balança a casinha. Caiu? Balança, balança, balança a casinha. Caiu? O lobo pode soprar, a parede pode tremer, mas a casinha que tem Jesus permanecerá. Caiu? Junta aí todo mundo aí. Junta aí pra tirar uma foto. Aí atrás, ó. Vamos tirar foto. Ó, parou agora. Olha pra cá. M. 1, 2, 3 e... Mais um só. Isso.
Amém? Terminou a apresentação? Amém? Vamos agradecer a Deus então. Que Deus nos abençoe nessa manhã maravilhosa, dia de oração. Terminando aqui com essas crianças maravilhosas, que vai ganhar lembrancinha. Ô, bênção, hein? Dia das crianças. Ô, glória a Deus. Amém? Que essa manhã então... nessa manhã, esse culto, fique aí, né, essa palavra, os louvores, essa apresentação para a nossa reflexão e que nós tenhamos uma semana abençoada. Amém? Nós acreditamos verdadeiramente nisso, viu, meus irmãos? Aqui não é só uma palavrinha jogada ao ar, não. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós te glorificamos, ó Deus, juntamente aqui com essas crianças, com nossos irmãos, né, nosso povo abençoado, que o Senhor continue falando em nossos corações, que nós possamos fazer a diferença cada dia, meu Deus, na vida das pessoas, com o evangelho da paz, o evangelho do amor e graça que o Senhor tem, da justiça e da verdade, que é o Senhor. Que nós possamos, todo o tempo, meu Deus, ver essa manifestação da sua graça sobre nossas vidas, ó Pai. Entender que a salvação não é pelo nosso mérito, pela nossa bondade, porque somos certinhos, mas porque o Senhor nos comprou por um bom e alto preço. Que o Senhor abençoe, meu Deus, cada irmão aqui nesta manhã. Aqueles que não puderam vir, sejam também agraciados, ó Deus, que vão estar assistindo esse vídeo. Que o Senhor, meu Deus, abençoe todas essas vidas no nome de Jesus. Amém? Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Vamos então estender a nossa mão e receber a bênção de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo sejam conosco hoje e para sempre. Amém. Amém.